Fala galera, Júnior Borges por aqui mais uma vez para mais um podcast. Hoje nós estaremos recebendo aqui um amigo, um parceiro de longa data, e ele está aqui hoje compartilhando um pouco da sua vida e do seu testemunho. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber novas notificações, deixa o seu like, tá ok? Então, sem demora, vamos para o nosso bate-papo de hoje? Bora! Yeah. Wallace França. E aí, meu amigo, como é que você tá? Muito bem, muito feliz, meu amigo, de estar aqui. Quero já de antemão agradecer a Deus primeiro. E agradecer a você pela oportunidade, pela confiança, de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida ministerial, de como foi a minha conversão, como é a minha vida profissional, tudo mais um pouquinho que Deus quiser aqui que a gente fale. Opa, beleza. Então, dito isso, né? Então, Wallace, hoje, quem é o Wallace França? Hoje o Wallace França, ele é formado em farmácia, eu sou farmacêutico, mas assim, já lutei muito, né, para chegar aqui. Trabalhei a vida toda em farmácia, já fui motorista de ônibus, mas assim, quando eu conheci Cristo, Cristo me deu uma nova direção do que eu fazer da minha vida, qual diretriz eu tomar. E assim, graças a Deus hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consegui me formar, eu trabalho naquilo que eu gosto, naquilo que eu almejei. Graças a Deus, assim, estou muito feliz do que Deus tem feito na minha vida profissional também. Amém. É isso, né? Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, com Jesus, ele nos dá novas possibilidades de vida, né? Verdade. E como que foi o seu encontro com Jesus? Você já foi questão de berço ou não? Ao longo da caminhada você teve um encontro assim com ele? Não sou cristão de berço. Assim, eu venho de uma família que meu pai era do candomblé, pai de santo, minha mãe da umbanda, né? Enfim, mas eu nunca simpatizei. Entendi. Nada contra, mas nunca simpatizei. Mas assim, é muito engraçado, porque eu não gostava de crente. Não gostava? Não gostava de crente, odiava crente, não gostava de crente, batia na minha porta. Enfim, mas assim, Deus sabe de tudo, né? Com certeza. E quando eu me converti, eu lembro que na época que eu era casado, né, com a minha esposa, né, e nosso sonho era ter uma menina, a gente não conseguia. E um dia minha ex-esposa, ela fez um propósito com Deus, mesmo não sendo cristã ainda, e ali Deus realizou o nosso sonho, que ela ficou grávida e ter a nossa filha. Então uma vizinha nossa, que hoje é madrinha da nossa filha, vocês conhecem, a Dorinha, começou a levar ela ali para a Ebenezer, a antiga igreja nossa. Enfim, ela indo lá para a igreja na época eu trabalhava de motorista de ônibus na Mauá, e ela me pediu permissão se podia ficar fazendo um culto no lar. Legal. Aí, toda vez que eu chegava, estava tendo um culto no lar. Na sua casa Na mesmo? minha casa lá. Aí quem ia? A irmã Gessi, o irmão Cláudio, a irmã Dorinha, a diaconisa Silvia, né? E tal. Enfim. E eu ficava ali assistindo e o irmão Cláudio sempre me convidava, vai lá na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Ele insistia. Era um pouquinho chato. Eu falei, cara, eu vou ter que ir na igreja para esse cara parar de falar. Ganhou da insistência. Aí, mas só que não dava para mim ir por causa do horário, eu saía tarde lá na Mauá. Um dia eu peguei mais cedo um pouquinho, desci ali em frente à Ebenezer e falei, eu tinha que ir para casa, enfim. Falei, vou passar lá no culto lá. Entrei com roupa de motorista de ônibus e quando eu entrei, naquele momento ali, o diácono Rafael estava cantando que ele cresça e que eu diminua. Aí, cara, nesse momento, eu ajoelhei ali nas cadeiras ali da igreja, e nesse momento assim, eu senti Deus falando muito forte comigo ali através desse louvor. Eu não conhecia, na verdade eu nunca tinha entrado em igreja evangélica, só em casamento. E ali Deus falou tremendamente comigo ali.
Aí o engraçado é que logo assim, um pouquinho tempo depois, tinha um culto da virada. Isso tu já tinha ele, final de ano, isso, né? já chegando e tal. A barriga da minha esposa estava bem grande e tal. Aí veio logo o culto da virada, e na época ela chamou, vamos passar o culto na igreja. E eu não me lembro se meu irmão, alguém foi viajar, foi todo mundo para algum lugar, acho que foi para Maricá. E eu fui passar o culto lá na igreja e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Falei, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Está todo mundo lá curtindo, eu estou aqui. Enfim, teve o culto da virada, tal, eu fui para casa. Só que nesse meio tempo, a minha ex-esposa já tinha marcado para se batizar. Ela já tinha se convertido então? Já. Aí ela perguntou se eu queria também. Eu falei, eu vou também. Aí chego em casa nesse dia 31, eu me arrependi. Eu falei, vou avisar que não vou me batizar não. Mas você, então você já tinha aceitado, né? Aceitei, já estava indo um tempinho já, né? Tá. Logo alguns meses, enfim. Eu falei, vou avisar que não vou me batizar e tal. Aí fui para casa, o culto da virada. Só estava um calor, né, igual está hoje. E minha esposa tinha um salão em frente à nossa casa. E essa noite eu não consegui dormir. Não consegui dormir, algo me incomodando. Eu falei assim, vou dormir no salão, porque lá é menor, o ar-condicionado vai gelar tudo, eu vou conseguir dormir lá. Mas assim, era já o Senhor querendo me trazer com a sós. Eu me lembro que nesse dia, meu amigo, eu dormi e eu escutava uma voz, uma luz bem forte falando comigo. Eu levantei e falei assim, o pessoal da rua tá de sacanagem, viu que eu vim dormir aqui, tá botando o farol do carro aqui para me acordar. Eu abri a porta do salão, não tinha ninguém. Fechei de novo e a voz fazia, se levanta, levanta. E eu fui lá, a luz de novo, e não vi ninguém. Isso foi passando. E ali nessa noite, assim, o Senhor falou tremendamente comigo, eu não conhecia assim, o Senhor, né? Só de ouvir falar. Foi um encontro igual tipo de Saulo, né? Saulo, né? Só de ouvir falar, e eu me lembro que eu levantei assim, chorando muito, desesperado, já estava de manhã, nem tinha noção que estava de manhã, saí correndo para casa e eu pensei que nesse dia eu estava ficando maluco. Porque eu falei, tinha uma voz falando comigo, uma pessoa falava comigo. Aí a irmã Dorinha veio e acabou, calma, que é o próprio Espírito Santo falando com você. É o Senhor falando com você. E ali, cara, assim, Deus é muito bom, né? Isso foi à noite, na madrugada? Foi na madrugada. Foi na madrugada? Foi na madrugada. Sei, quando eu levantei já era de manhã, mas foi durante a madrugada e, enfim, teve o nosso batismo, a gente correu para casar, que nós não éramos casados na época, judicialmente, para ficar certinho na igreja. E ali Deus foi, assim, muita misericórdia de Deus, porque eu me lembro que eu, assim, sem saber nada, né? Não sei nada ainda hoje, mas pela misericórdia de Deus, a gente sempre vai aprendendo mais um pouco cada dia. Aí o nosso pastor, o João, né, que é o nosso pastor hoje, na época era evangelista. Acho que eu tinha, não sei, 4 meses de crente. Ele me chamou para ser co-líder de jovem com ele. Eita! Nossa, eu falei, meu Deus, na época era Juventude HD. Aí ficou ele, falecido Delcio, a Renata e a minha esposa. Mas nessa época eu aprendi muito ali assim, com o pastor. E cada dia mais ele ia edificando minha fé. Ele e o Cássio. Cada dia mais eles iam falando de Jesus comigo. Até que eles... Você passou a ser consolidado, isso, né, por duas pessoas, mas já aprendendo a liderança. Isso. Né? Assim eu falei, caraca, e assim, cara, para a honra e glória de Deus, a gente trabalhando ali junto e tal, teve uma festa da roça na igreja. Aí, nessa época, eu tive a minha primeira experiência do poder de Deus na minha vida, né? Porque eu lembro uma vez que a gente estava fazendo a festa da roça ali, aí o pastor João falou assim, o evangelista na época,
cara, por que você não volta a estudar? Aí eu falei para ele, pô, já tô velho, cara. Tô velho. Cara, volta a estudar. Aí eu falei, cara... Mas velho, você calma aí, mas você estava com quantos anos já nessa época? Na época eu estava com 35 anos. Foi jovem. E eu falei, cara, já não estudei desde 17 anos, aquela coisa, ele volta a estudar. Aí ele falou assim, o que você precisa para você voltar a estudar? Eu falei, cara, eu preciso de condição. No trabalho que eu estou hoje, eu não tenho tempo de condição. Aí você trabalhava em quê? Eu sempre trabalhei em farmácia. Aí ele falou, pede a Deus de emprego. Eu falei, cara, eu queria um emprego que eu não trabalhasse no final de semana para não ter tempo de ir para a igreja. Porque primeiro amor, né? A gente com aquela vontade, aquela coisa. Aí eu falei, eu lembro que eu falei na época para ele, pô, mas no meu ramo é impossível. Direto, né? Aí ele falou, cara, para Deus nada é impossível. Isso. Pede a Deus do jeito que você quer um trabalho, que Ele vai te dar. Eu falei, cara, não tem como, farmácia trabalha final de semana e tal, aquela coisa toda. Ele, cara, pede a Deus. Só que ele contava testemunhos da vida dele para mim, o Cássio contava, e eu ficava assim, pô, cara, Deus fez na vida desses caras, tem que fazer na minha também. Não quero testemunhar o testemunho das pessoas, eu quero o meu, né? Cara, a esposa era estéril e teve filho. O cara estava devendo boleto, cartão de crédito, Deus pagou. Eu falei, pô, Deus faz por ele, pode fazer por mim também. Sim. Enfim. Então, foram as primeiras vezes que eu comecei a orar assim, a meu favor, né? E eu orei desse jeito. Falei, Senhor, o Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a tua palavra diz que o Senhor tem promessa para a minha vida, eu quero experimentar o que o Senhor tem. O Senhor não me tirou da onde me tirou à toa. E no outro dia, meu amigo, uma prima minha passou e falou assim, ó, eu passei ali no centro de São Gonçalo, estava na farmácia. Passa lá e deixa o currículo. Eu fiz o currículo, levei no ônibus, eu trabalhava na linha 402. Nesse período você estava trabalhando como motorista. Motorista ainda. Entendi. Botei um currículo ali embaixo. Deus faz tudo certo, né? Com certeza. E, cara, assim, eu botei o currículo ali, quando o meu currículo entrou embaixo daquela porta, uma pessoa que trabalhava em frente à farmácia que eu trabalhava lá no Rio, pegou meu currículo, conheceu a minha foto e mandou me chamar. Eu já te conheci, então, assim, Eu nunca vi a pessoa ele era supervisor dessa rede e ele tinha uma loja em frente à loja que eu trabalhava. Ele ia lá, mas eu nem conhecia. Então ele viu minha foto, conheceu a foto, aí falou, com essa pessoa aqui, chama ela para entrevista. Quando eu fui fazer a entrevista lá no Botafogo, assim, cheguei lá fazer a entrevista, quando falou assim, ó, essa loja aqui, como vai ser ali no centro, ela não vai abrir fechada. Nossa. Não vai trabalhar domingo e sábado você vai trabalhar até 6 horas da noite. Eu falei assim, não é possível, assim. Enfim, tudo que você queria. Tudo que eu queria. Eu falei, ó, a gente vai te ligar. Quando eu saí dali, no ônibus já me ligaram, perguntando se eu podia voltar. Lá, se eu ainda estava no meio do caminho, para deixar esse foi imediato. deixar o documento lá. Enfim, cara. E ali, nesse momento, Deus já começou a atender as minhas orações. Um dia desse, no gabinete do pastor, o pastor falou, cara, Deus ouve as suas orações. Eu fiquei muito feliz por isso, pior que mesmo. E ali Deus começou a abrir meus horizontes. Um dia, eu falei assim, eu vou me inscrever na faculdade. Já tinha passado um tempo, nós já não estávamos mais ali. Sim. Já estávamos na M3, né? Onde eu congrego junto com você. E eu falei assim, eu vou me inscrever nessa faculdade. Eu não falei para ninguém. Só cheguei lá para o pastor João e falei assim, ó, fui lá, fiz a matrícula. Uau! O pastor, sério, fiz a matrícula. Começa agora no meio do ano. Cara, e para a honra e glória de Deus, assim, Deus me sustentou, meu amigo. Veio a pandemia, a loja diminuiu a comissão, o salário foi pela metade, mas assim, Deus me sustentou ali, foi fiel até o fim, até eu concluir ali, e assim, e nesse meio tempo, foi passando alguns anos,
E eu fui crescendo dentro do nosso ministério, assim, para a honra e glória do Senhor ali, fui aprendendo muito ali. O pastor ele sempre me ensinou a fazer uma abertura de culto, as oportunidades foram surgindo ali para pregar. Eu lembro que na minha primeira pregação lá em Benese, a igreja estava lotada e ali eu consegui ganhar meus filhos para Jesus naquela época. Deus me deu a honra de batizar meus 2 filhos nas águas. Que legal. Depois Deus me deu a honra de batizar mais um colega meu, que é o Kleber, né? Hoje congrega lá no Centro do Crescimento da Imposto. Que legal. Assim, o pessoal conhece ele. Aí já Deus me deu a honra de descer esse colega também nas águas, que é um colega de infância, e assim, fui avançando devagarzinho, né? Preciso aprender muito, mas assim, eu vejo muito derramar de Deus na minha vida, eu vejo muito as mãos do Senhor na minha vida. E mesmo depois de formado, né, 1 mês de formado, eu já arrumei um emprego, já trabalho lá nessa empresa há 1 ano. Hoje eu sou gerente de compras lá, gerente de loja, supervisor de compras lá nessa loja, assim. Então, cara, eu só tenho a agradecer, né? O que o Senhor fez na minha vida. É interessante, até para a galera que está nos ouvindo, que Deus, quando ele tem um propósito, uma promessa, muitas das vezes algumas coisas não se cumprem por causa do nosso posicionamento. Sim. Quando a gente sai de um caminho e vai para um outro caminho, assim, fica meio que contraditório. A gente vai reclamar, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Mas será que não é porque Deus não fez? Mas não é porque eu saí do meu posicionamento? Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus de Gênesis, Deus de Moisés. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. Jesus, Ele é o mesmo, Ele também não mudou. Os milagres acontecem. Isso também não mudou. Mas o ser humano, a gente começa a querer criar os nossos caminhos, escolher os nossos caminhos, e depois a gente quer questionar o porquê que aquilo não aconteceu. Verdade mesmo. E quando a gente olha assim, vê o seu testemunho, eu acho interessante que tudo começou com um culto no lar. Um culto no lar. E assim, olha só como é que assim, Deus ele faz as coisas loucas mesmo para confundir as sábias, né? Sim. Pega os que não são para confundir os que são, né? Como diz a palavra. Cara, o que Deus, a estratégia que Deus usou? Eu não gostava de igreja, como eu falei. Deus usou na época a minha família para me levar para a igreja na época. Você não vai para a igreja, prédio, a igreja vai até você. Então, né? Como é que são as coisas, né? Assim, e eu vejo muito o poder de Deus na minha vida, né, Antônio? Eu já dei meu testemunho algumas vezes na igreja, né? Assim, já me envolvi com tráfico, né? Já pregando ali, já dei alguns testemunhos na minha vida. E eu fico vendo assim, cara, olha da onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou hoje. Olha o quanto Deus já fez na minha vida. Então, assim, cara, só quem já esteve nas trevas e hoje está na luz sabe como é. Sim. Então, assim, eu sou grato a Deus por isso, porque para o mundo eu não tinha mais jeito, não tinha mais solução para mim. Mas para o Senhor, Ele tinha planos para mim, sim, planos maiores, né? Por isso que a palavra diz, sou eu que sei os planos que penso para você, são pensamentos de paz, não de mal, pensamentos de planos de fazer você prosperar, não retroceder, te dar esperança no futuro. Eu falei assim, cara, quando você acha que você é a escória, não tem mais jeito, Deus te pega, claro que você querendo, você dando liberdade para o Espírito atuar. Exatamente. Te tira daqui e te coloca aqui, né? A gente entende que a vida, uma hora você está no vale, outra hora você está no monte. Uma hora você está no vale, uma hora você está no monte. Mas qual o segredo? Cara, quando você estiver no vale, olha para o monte, que é de lá que vem o nosso socorro, que vem do Senhor. Então, eu entendo que hoje, já estive no vale, hoje, posso estar aqui no monte. Mas eu entendo que
posso estar no vale a qualquer momento, mas eu preciso entender que aquele que começou a boa obra vai ficar comigo. Eu preciso ter isso no meu coração. Exato. E entender também que independente de onde você esteja, num vale ou num monte, Deus está contigo. A gente nunca vai caminhar sozinho, a não ser que a gente escolha caminhar sozinho. Mas quando eu levo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro, Não é? diz o salmista. Então, assim, independente do local que nós estejamos, Deus está conosco. E quando Ele não está, foi o que aconteceu com os discípulos estavam num barco, numa noite, uma escuridão, e quando Jesus não está no barco, Ele vem andando sobre as águas. Mas Ele sempre vai estar presente, né? E tem um livro que eu acho muito interessante, do pastor Douglas Gonçalves, que diz que Deus te fez de propósito. Além da gente ter um propósito na Terra e de vida, Ele fez de propósito. Você não veio ao mundo à toa. Você não veio passear, que lindo céu azul. Não. De repente, hoje, a situação não esteja tão boa. Mas será que eu estou confiando em Deus? Será que eu estou crendo em Deus? Porque se eu permaneço, como a gente falou, né, na questão do posicionamento, vai ter um tempo que isso tudo vai mudar. Basta eu crer. E é aquilo que você falou, né? A gente tem a opção de seguir ou não seguir. Ambas terão consequências. Terão. Né? E A Bíblia diz, coloca antes de você dois caminhos, bênção e maldição. Porém, escolha uma bênção. Então, exatamente. Assim, não é que eu não erre, que eu não peque. Mas assim, esse dia eu estava assistindo uma pregação e o pregador falou assim, santo não é o que não se suja, mas o que se lava todos os dias. Então, cara, assim, errar eu erro todo dia, mas eu também procuro me lavar todos os dias. Me perdoa dos meus pecados. Se eu errei hoje, isso me perdoa. Amanhã, assim, se eu errei hoje, me perdoa. Se eu errei hoje, que a sua misericórdia chega comigo. E a gente vai caminhando, né? E aquilo que nos é proposto. Exatamente isso. E a questão é, por mais que a gente falhe, eu quero permanecer nessa falha ou quero me erguer e fazer diferente? Que todo dia, os dias são difíceis, todo dia vai ter uma decisão a ser tomada, mas a gente precisa tomar a primeira decisão. Eu quero permanecer desse jeito ou eu quero uma mudança de vida? Isso aí. Porque as lutas vão vir direto, irmãos. Né? Independente da situação que você esteja, do que você viva, dificuldade, ela vem para todo mundo todos os dias. Mas a minha opção é, levanto e dou a volta por cima e continuo, ou eu estagno aqui, paro e desisto. Né? Então a questão não é desistir, por mais difícil que seja. Cara, firme, vai junto, vamos nessa força. Né? E como você falou, e a gente tem falado nos outros vídeos, se você não assistiu, clica aí, tem outros testemunhos bem bacanas. O interessante é de você ter sempre pessoas que te erguem, te levantam, te dão palavras assim, cara, vamos embora nessa, estou contigo. E isso é fundamental na vida da gente. Para a minha vida foi fundamental, né? Ter pessoas ali do meu lado, né? Nosso pastorzão sempre ali do meu lado, sempre vamos, não para. O Cássio, né? Também sempre do meu lado, cara, vamos, assim. Eu sou muito grato a Deus pela vida dessas pessoas que o Senhor colocou ali, né? Sim. A família pastoral mesmo, assim, né? O Diácono Celso, a Sandra, assim. São pessoas que me tratam muito bem, me abraçaram ali na família. Isso, assim, para mim, te acolheram, né? Me acolheram. Então, assim, para minha vida ministerial ali, tudo isso foi muito importante para o meu crescimento ministerial, né? Sim. Esse apoio do pastor, tudo, nas horas das aflições, nas horas da alegria, ele sempre esteve ali comigo também. Isso, assim, para mim foi marcante, né? Então, assim, foi assim, um dos motivos que me fez ir além, né? Ele foi um incentivador de eu estar formado hoje, né? Então, assim, sou muito grato, assim. E, cara, e às vezes eu penso assim, cara, Deus, hoje ele me tira de um estado ali
vou botar de escolha para hoje, né? Tá pregando a palavra dele, tá falando de Jesus para algumas pessoas, e eu fico assim, caramba, como é que Deus pode mudar? Não é tudo que a gente nunca é melhor que ninguém, nunca vai ser, mas assim, preciso ser tratado, nunca, né? Mas hoje eu vejo a diferença de como eu era e de como eu sou. A mudança. Nova vida que a gente fala, vida, né? E o Paulo diz, né? As coisas velhas ficaram para trás. Em Cristo tudo se fez novo. Exatamente. Então, né? Eu tenho experimentado esse novo de Deus aí e quero continuar experimentando mais ainda, né? Mas é isso. E tomar posse daquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida, das oportunidades. Para não parar, né? De tudo que tem ainda para fazer, mesmo de repente devagar, passos lentos, mas assim, não pode parar, continuar. E eu tenho certeza que Deus vai levar bem mais além. E tem essa questão também, muitas das vezes a gente chega tão motivado a querer fazer e tal, mas com o passar do tempo, parece que aquele gás vai terminando. O que vai permanecer é a constância. Não é questão de vou chegar aqui e não fazer tudo. Não, calma, vai devagar. Hoje eu vou fazer um pouquinho, amanhã eu vou fazer mais um pouquinho, depois eu vou fazer mais um pouquinho. Hoje eu faço já um pouco mais, amanhã eu vou fazer um pouco mais. É a questão da constância na nossa vida. Hoje nós vivemos de uma forma, de uma sociedade que é tudo imediato. Ou acontece hoje, ou acontece amanhã, ou então não acontece nunca mais. E não é assim que as coisas acontecem. A gente precisa de um tempo, né? Eclesiastes já vai trazer essa palavra, né? Para todas as coisas há um tempo determinado debaixo dos céus. Aí ele vai falar tempo de nascer, tempo de morrer. Então, se hoje você não está bem, mantenha uma constância, começa a fazer algo diferente, começa a pensar diferente, como Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas pela renovação da sua mente, você vai mudar. Então começa a pensar de coisas diferentes. Está difícil hoje? Pensa que vai melhorar, mas tenha a atitude. E, Wallace, e também assim, para algumas pessoas entenderem, de repente você tem falado, né, um pouco aí do seu testemunho, assim, um pouco do seu testemunho. Não precisa, pode ser resumido, mas assim, só para as pessoas entenderem um pouco de como você era e para onde Jesus te trouxe, né? Cara, assim, algumas pessoas me conhecem, já dei esse testemunho algumas vezes na igreja. Assim, eu me lembro quando 17 anos, né, eu me envolvi no tráfico de drogas lá onde eu morava, eu conheci uma pessoa lá, né, essa pessoa, eu fiquei muito amigo dessa pessoa, e essa pessoa era gerente do tráfico ali. E acabei me envolvendo ali, nunca usei droga, nunca postei, mas por eu ter, entre aspas, uma certa atitude de liderança e tal, essa pessoa gostou de mim, e logo de cara ali, perguntou se eu queria gerenciar ali onde a gente mora, e assim, equipamento vazio e tal, 17 anos, acabei de estudar, não tinha feito nada, e assim, cara, eu fiquei ali, lá onde eu morava, gerenciando aquele morro ali por um ano, depois também um morro lá em Niterói chamado Hortinha, por mais um tempo. Até que um dia, meu primo era ali envolvido muito comigo também. E certa vez, assim, acho que foi um dos primeiros livramentos que Deus me deu ali nessa vida, né? A gente estava ali no Morro em Niterói, a polícia subiu pelo lado e teve um tiroteio. Um amigo nosso que estava do nosso lado, ele levou um tiro na barriga do meu lado, e eu fui para a delegacia, a polícia me pegou na época P2, e ali eu fiquei ali uma noite, mas assim, no outro dia eu fui liberado, foi feito um acordo ali e eu fui liberado. Só que, mais um tempo depois, os meus próprios amigos, entre aspas, né, tentaram armar algo ali para mim, porque aonde que eu estava, né, ali no crime, era um lugar que vendia mais droga do que
outro lugar. E eu me lembro que nessa época eu não estava aqui, em São Gonçalo, eu estava em Campos, negociando droga. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu morava com minha mãe, cheguei lá, eu falei, vou visitar minha avó. Quando eu saí pela porta de trás, chegou mais de 10 camaradas do outro morro na minha porta de fuzil. Assim, nessa época ali, eu saí de uma porta e chegaram por outra. Se eu tivesse ali, eles tinham me matado. Eu me lembro que minha mãe me colocou dentro do táxi cheio de jornal em cima para mim sair da onde eu morava, porque já estavam me esperando na esquina. Só que assim, o meu primo ele não teve tanta sorte como eu tive, eles pegaram ele, mataram, e ali assim, ali eu precisei mudar de vida, eu saí da onde eu morava, né, eu fui morar no Rio e tal, não era casado na época, conheci minha esposa e tal, só que eu tive que ficar fugido ali, não é uma coisa muito legal, não podia vir para cá, até porque eu não sabia o que estava acontecendo na época, mas aí Deus já começou a mudar a minha história nessa época, mesmo sem conhecer Jesus. Depois conhecendo Jesus, eu fui entendendo que Deus foi dando livramento ali, né? Nessa época. Então eu fiquei, cara, assim, tudo que você faz tem uma consequência. Exato. Eu voltei, fui, liguei pro dono que estava preso no Bangu, e ele ligou para cá e tal, fui ver o que houve, enfim. Foi resolvido o problema. E mesmo depois, né, de eu ter largado aquela vida ali, aquelas coisas me assombravam, porque pessoas na época que estavam presas, que começavam a sair, ia na porta, nessa época eu já estava casado com o filho mais velho, que é o Bruno, iam na minha porta, me procurar, chamar para voltar para o tráfico, e toda vez que eu dizia não, gerava aquele medo de alguém vir querer te pegar, porque você não quis, uma retaliação, enfim. Fui eu embora de novo por isso. Eu sei que nessa leva eu fui embora 3 vezes. Corri com medo de toda vez que saía alguém da cadeia, enfim. Mas aí, né, cara, Deus ele faz a obra por completo, né? Mudou o cativeiro. Ele mudou a história, ele mudou, assim, por isso que eu falo para você, eu sou muito grato a Deus, porque hoje eu poderia estar morto, né, ex-traficante, e hoje eu sou formado em farmácia, né, então, assim... Tem uma profissão, é formado. Deus mudou de uma maneira, assim, radical mesmo, radical, a minha vida, da água para o vinho. Então, vocês que estão ouvindo a gente hoje, tão somente creiam. Exatamente. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na de vocês também. Amém. Agora sim, é a gente ter atitude. Uma decisão. Eu quero mudar, eu preciso mudar, eu vou mudar. Então, quando você toma essa atitude, Deus é contigo, meus irmãos. Deus é contigo, porque se Ele fez na minha vida, por que também não pode fazer na de outra? Já fez em várias outras, né? Sim, quando a gente olha para a Bíblia, né? Então, vê essas histórias e outros testemunhos, né? Então, assim, vocês que estão nos ouvindo, creia que Ele pode mudar sim, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. É tudo sobre Ele, é só crer e seguir em frente que, enfim, uma questão muito grande, tem muita coisa. Assim, não, mas fica à vontade. Mas, assim, eu sou grato pelo que Ele faz ainda até hoje na minha vida, né? E eu preciso ser fiel a Ele. Sim. Tem que ser fiel, mesmo cambaleando, tropeçando, de repente desanimando, assim, a gente só não pode parar. Exatamente. Toda vez que bate o desânimo, o Espírito Santo vai lá e fala assim, lembra da onde te tira. Ei, para não. Continua. Tá difícil, é assim mesmo. É assim mesmo. Porque eu também passo por luta, irmão. Sim, todos nós temos mais dificuldades, desafios diários. Mas você falou algo interessante, que realmente tudo na nossa vida, tudo que nós vamos fazer, precisa de quê? De uma atitude primeiro.
eu preciso primeiro me posicionar a fazer algo. Porque muitas das vezes o que acontece é que a gente não faz e cobra a Deus porque que Deus não está fazendo. Cara, mas primeiro você precisa andar. Né? Tem a passagem de Lázaro. Olha só, tira a pedra primeiro. Depois que vocês tirarem a pedra, o milagre eu faço. O que cabe a mim, eu faço. Mas sabe o que cabe a gente, nós estamos fazendo também? Não é? Muitas vezes a gente deixa de fazer e cobra de Deus. Mas ele fala assim, calma aí, vamos lá, vamos trabalhar em equipe. Tira a pedra e o milagre eu faço. Eu faço, isso aí. Né? E é isso, a gente precisa ter atitude. Né? Você que está nos ouvindo, se posicione, toma uma atitude. Hoje eu quero, hoje eu vou fazer, hoje eu quero uma mudança. Para a gente viver algo para a gente ter algo que nunca vivemos, precisamos fazer algo que nunca já fizemos. Né? E Deus me honrou muito ali, Antônio Carlos, naquele ministério na M3, né? Porque Deus me pega, né? Ebenezer, o líder de jovem. Quando a gente vai para a M3, líder de jovem. Olha, subiu já um degrau, né? Líder de jovem, né? Trabalhando com jovens, eu me lembro que a primeira célula tinha 2 pessoas, não veio ninguém. Na segunda, 2. Na terceira, veio 3. E semana eu estava compartilhando as fotos. Uma colega da juventude tinha mais de 30 jovens. Uau! As fotos ali no celular. Tinha mais de 30 jovens, assim. Aí eu estava recordando do aniversário meu lá na igreja, que eu escolhi fazer lá. E os jovens entraram, compraram uma loja para mim, teve bolo, teve torta. E assim, eu falei, caraca, olha só. Né? Como é que Deus muda? Como é que Deus muda, assim. E os jovens, assim, graças a Deus, me adoram até hoje. Lá, já estão todo mundo. Deixando de ser adolescente, agora é tudo adulto. Mas, assim, eu vejo o poder de Deus, né? Nesse chamado também, né? Nesse chamado evangelístico, né? De ganhar almas, de dar o meu testemunho para mudar vidas também. Assim, Deus já, para a honra e glória dele, Deus já me usou muito para trabalhar na obra dele, para ganhar vidas, para trazer pessoas para Jesus e assim, que ele continue me usando ali no que for preciso, ou na portaria, né? No que for, né? Assim, É isso, né? Nós somos ferramentas. ali, onde precisar ali, que eu esteja com o coração aberto para poder fazer a vontade dele, né? A gente entende que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mas assim, a gente esteja disponível, né? Exato. Como Isaías, né? Assim, a passagem de Isaías, ela me toca muito, porque eu me vejo ali naquela situação, habitava no meio de um povo de lábios impuros, tinha os lábios impuros, o Senhor vem e toca, e o Senhor não chama Isaías, o Senhor pergunta ali para os serafins, se eu não me engano, a quem enviaremos por nós? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me. Eu fiz assim, então essa passagem ela mexe com você. Mexe muito ali. O cara era gente da gente. Exatamente, povão. 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 Isaías era povão. Mas ali Deus muda a história daquele homem. E quando Deus pergunta, quem enviaremos? O homem levanta, eis-me aqui, envia-me. É interessante, é legal que Jesus, ele é extremamente educado e cavaleiro. Ele nunca vai fazer nada que a gente não quer. Você quer que eu faça? Né? Quando a gente olha as passagens de milagres, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida? Eu quero mudar, Jesus. Vamos fazer um trabalho então? Você dá o primeiro passo. Você vem até mim. Você vem até mim e eu faço o que você quer. Ou, né, exatamente assim, corrigindo. Não o que a gente quer, o que vai ser melhor para a gente. Porque a gente pode querer muita coisa, mas Deus, a gente está vendo só aqui, não, a gente não vê um palmo na nossa frente, mas Deus vê lá na frente. Então muitas vezes ele fala, eu não vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar o que você precisa. Isso aí. E muitas vezes a gente precisa de mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de ver as coisas, forma de agir. Né? E quando você conta esse testemunho, Deus não te deu o que você queria, Ele te deu o que você precisava. Né? Que é a primeira coisa, aí você veio o primeiro passo. Vou ajoelhar aqui,
né, que nem você contou, e vou orar. E assim, né, hoje, né, Deus tem tratado muito esse do meu lado, eu era muito explosivo, né, nessa época. Levava desafio para casa, né, você sentia o bambambam do negócio ali, né, por você, cara, por você faz as coisas, né, que depois você vai olhar para trás e dizer, nossa, que loucura. Aí, você está ali se achando ali no poder, né, de estar armado, daquela coisa toda, então você se acha o super-herói. Super-herói. Vilão, na verdade, né? Naquele lugar ali. Mas aí, cara, quando Deus vai te tirar assim, ó, o chão vai assim, cara, você não é nada. Somos pôneis, Você não é nada. Se eu quiser, você não é nada. Ele tira o teu chão assim e fala assim, ó, sou eu que sou tudo. Você não é nada. Aí você começa a entender, porque eu era muito assim, não, eu faço, sou eu, tudo sou eu, era meu esposo. Mas aí, você conhecendo Cristo, você começa a entender ali essa escritura, começa a, né, eu que nunca tinha lido Bíblia, você entende que se não for a vontade do Senhor, exatamente, não é nada. Nada. Exatamente. Tudo primeiro é a vontade dele, tudo é para ele, tudo é por ele, é ele que permite. Mesmo você passar no vale, você está no monte, é tudo. Ele não perde o controle de nada. Tudo está nas mãos dele. Então, assim, eu creio assim, que né, Deus assim, me separou para algo maior. Né? Eu acredito que Deus não me tirou daquele lugar ali à toa, daquela situação à toa, para que eu possa dar meu testemunho de vida, para que sirva de repente para um ou dois, mostrar o que Deus pode fazer, o que Deus pode mudar, como faz com outras pessoas também. Sim, mas sim. eu entendo que Deus quer me usar aqui nessa área, nessa parte, para trazer esperança para outras pessoas também. Exatamente. E fala, né? Porque é igual aquele que fez com Pedro, né? Chamou Pedro, você é pescador de peixe, agora vou chamar para ser pescador de homens. E o que é ser pescador de homens? É levar o Evangelho. Esse Evangelho que continua mudando pessoas, continua curando, libertando as pessoas. Né? O problema é como que esse Evangelho está chegando. Será que está sendo um Evangelho verdadeiro? Um Evangelho que discrimina? Porque o Evangelho ele não discrimina ninguém. Ele só vai te falar assim, você está errado e você está certo. Mas ele nunca vai te julgar ou discriminar ou apontar de Deus. O Evangelho é hoje, não o Evangelho. É porque toda mudança dói, né, Tom? Exatamente. E às vezes a gente não quer deixar algo para trás. Sim. Né? Sim. Como Paulo fala, como eu já falei, as coisas velhas precisam ficar para trás. Como é que é isso, Wallace? Cara, o que Paulo fala, né? Olha, aquele que se prostitui não se prostitui mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Exatamente. Então, é necessário você deixar para ser um dia para a noite? Não. Mas assim, tem gente que não quer pagar preço, né? É desse jeito. Às vezes você vai ser necessário você parar de ir em algum lugar, parar com certo tipo de conversa com os amigos, sair de alguns certos grupos de WhatsApp. Então, é necessário você, num tratamento, você não está conhecendo Jesus, se afastar um pouco dessas coisas, porque são coisas que te atraíam. Então, exato. Você precisa abrir mão, né? A gente vai falar de renúncia. Então, para o teu mudança, você tem que deixar de fazer isso, não consigo mudar. Você não consigo ir em frente. Exato. Só que é uma escolha, né, cara? Então tem gente assim, que não quer deixar certo tipo de coisa para trás, mas assim, escolhe Jesus. É isso. Escolhe Jesus, porque, né, vou botar ali Marta e Maria, né? Marta estava errada, não. Não estava errada. Queria agradar o pai também. Exatamente. Pô, receber uma pessoa ilustre na sua casa, não. Mas Maria, o que? Escolheu a melhor parte, que ela ouvia do Senhor enquanto estava ali. Exato. Então, né, ouvinte, escolha a melhor parte.
escolha do Senhor, porque tudo aqui é passageiro, mas Exatamente. aquilo que Ele tem para a gente é eterno, né? É. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós. É isso. Então a gente crê que é algo Além do nosso entendimento. além do nosso entendimento, né? E você falou algo assim que é interessante, né? Que quando Maria parou para ouvir, às vezes você pode. Muitas das vezes a gente não tem paciência para ouvir um cristão falando, ou até um louvor, né? Que muitas das vezes, quantas pessoas já foram tocadas através de uma canção, de um louvor, ou de uma leitura bíblica, e aquilo ali que vai gerar mudança. Vai gerando mudança. E realmente, a mudança ela vai doer. Quando você deixa de ser criança para ser adolescente, né? Tem o esticar dos ossos, né? Porque algumas crianças sentem, a perna está doendo. Do nada, não, porque o seu osso está crescendo. É uma mudança. É assim, então o ser humano ele passa por mudanças. E vai ser assim. E como você falou, né? Aquele que rouba, não rouba mais. É desse jeito. Né? É desse jeito, porque. Mas a vantagem é que você sempre vai ter uma pessoa para te ajudar, para te orientar. O nome dela é Jesus. Né? O Espírito Santo, cara, não faz isso não é legal. Não faça. É como um pai corrige os seus filhos. Então a vozinha do Espírito Santo vai estar sempre ali, né? Sempre alerta. Sempre alerta ali, te alertando. Não é por aí, é por aqui. Olha, lembra para mim. É verdade. Por aqui, você foi por aqui, não deu certo. Não deu certo. É assim. E esse período, você falou que com 17 anos, né? Você ficou assim, quanto tempo envolvido assim nessa área? Quanto mais tempo? Cara, eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos direto, envolvido ali, assim, uma época assim, muito barra pesada na minha vida, né? Assim, eu já estava assim, muito contato, pessoal de presídio, essas coisas, né? Assim, foi uma época que eu precisei parar mesmo. Meu nome já estava saindo no jornal, aquela coisa toda. E assim, a gente faz cada coisa assim. Eu me lembro que eu marcava dentro da igreja católica matriz ali de São Gonçalo, para pegar droga no meio da missa. Nossa. A missa estava cheia, chegava a pessoa lá com as bolsas, deixava para mim, entregava e levava. Nossa. Então assim, eu cheguei a fazer segurança, eu fui de um dos maiores traficantes aqui de São Gonçalo, né, que já até faleceu, traficante. Então assim, foi uma época assim, muito barra pesada, que assim, cada hora você vai se envolvendo mais e mais. Como a Bíblia diz, né? Um abismo chamado abismo. Um abismo, assim. E você vai indo, amigo. Quando você vê, quando você olha para trás, você acha até que não tem mais jeito. Sim. Você acha até que não tem mais jeito, e aí você vai se envolvendo com traficante de outro lugar, vai conhecendo outras pessoas, você vai entrando por um caminho, por um abismo, né, que só a misericórdia do Senhor mesmo. Só o Senhor para te tirar. Só o Senhor, né? Porque aí nessa época eu botava baile funk lá onde eu morava, né? Entendi. Você vai fazendo, você está no meio, você vai indo, né? Você vai indo, aí é prostituição, né? Vai tudo, né? Tudo que está no meio das trevas já vai tudo. Né? Muita mulher assim, que tem, né, nesse meio. Então assim, você vê muitos amigos morrerem também. Muitas das vezes você sabe que amigos vão morrer, mas também você também não pode falar nada. Você sabe, mas você não pode avisar, você tem que ficar na sua. E assim, é uma vida que eu não aconselho para ninguém. Né? Porque assim, eu já vi os dois lados, né? Vi as trevas e hoje eu vejo a luz. Então assim, não. Só quem realmente vive nas trevas não quer voltar mais para lá, né? Porque não é mole. É uma vida assim de. Eu estava conversando com uma pessoa e falei, caraca, tinha que dormir em cima de uma laje, em cima de outra, porque às vezes as P2 iam lá, batia na casa da minha mãe, aí de noite não podia dormir em casa, porque eles poderiam voltar de madrugada, aí eu tinha que ficar dormindo na laje, uma laje para outra, cada dia dormindo na laje, então dormindo na casa.
Aí, às vezes, corria para Campos, que era onde eu tinha um conhecido, aí tinha que ir embora para Campos, ficava um tempo lá, até as coisas esfriar aqui. Assim, foi 2 anos assim, né? De muita... Por isso que entristeceu muito também, né? Seus familiares, as pessoas que realmente gostam de você, sempre esquecem de você. Sim, ele sente que é o melhor sempre. Minha mãe tinha um bom trabalho na época, teve que sair do trabalho, ficou doente e tal, assim. E meus familiares, minha mãe, meu irmão e meu padrinho, que eu considero como meu pai, foram as pessoas que não viraram as costas para mim. Sim. Me deram casa, me deram comida. Quando eu precisei ficar fugindo, meu padrinho me deu casa, me botou na casa dele. Cuidou de você, né? Cuidou de mim. Então, assim, sou grato também a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida. Não ter virado as costas para mim, porque muitos viraram. Sim. Eu lembro que na época que, já afastado, quando eu voltei a morar lá, já afastado dessa vida, ninguém ficava perto de mim. Assim, fica na vida, a gente vai te matar. É lógico, né? Então é muito ruim você fica meio isolado, você se sentir excluído. Sim. Ali, né? É uma vida solitária. Solitária. Aí você sente que a pessoa fica perto de você, disfarça um pouquinho e sai fora. Sai fora. Porque ninguém sabe o que realmente foi, né? Então as pessoas têm medo, não tira a razão de ninguém. Mas assim, é ruim você se sentir excluído. É assim, você. É triste, dói também. Você olha assim, cara, quando eu estava aqui nessa situação, tá todo mundo do meu lado. Agora tudo mudou tudo, né? E, legal. Assim, mas assim, eu vejo assim, né? Lá eu moro hoje no mesmo lugar, graças a Deus. Eu vejo que algumas pessoas veem a mudança na minha vida, né? Que legal. Até ver a pessoa que eu fui, e hoje a pessoa que eu sou. Uns continuam ainda não gostando pelas marcas que você deixa para trás, mas outros te apoiam. Que legal. Você fala que Deus fez na tua vida, Deus mudou a tua vida, Deus, amém. Ou Deus fez isso, Deus tem a família. Então, ver realmente a mudança, isso é gratificante, né? Sim. É Jesus, né? Você consegue, mesmo nessa correria, nesse mundo assim, que a gente vive tão corrido, tão imperfeito, algumas pessoas conseguem reparar a mudança, né, que teve na sua vida. Aquela pessoa que só vivia ali de cara amarrada, tal, botando terror em todo mundo, né? E hoje, gente, bom dia, e aí, Hoje, essa página veio você saindo da Bíblia, para a igreja, veio você pregando, você na sua casa. Isso sim, isso é gratificante, né? E mostra, né, mais uma vez o poder de Deus, o que Deus pode fazer. Porque assim, se você fosse falar, vamos dizer assim, em uma palavra, o que é o Evangelho para você? Em uma palavra, cara, o Evangelho é vida. Vou usar mais uma, transformação. Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu papai. É o Todo-Poderoso. E a igreja? O que a igreja é para você hoje? A igreja, assim, por mais que alguns condenam, né, por algumas coisas que acontecem na igreja, mas assim, a igreja hoje, eu estou falando da nossa, na que eu convivo, foi a minha rede de apoio. Ali. O seu suporte. O nosso ministério foi o meu suporte. Legal. Ali, não sei se Deus me colocou no lugar dele com as pessoas certas, mas ali eu encontrei o amor através de algumas pessoas ali. Então, por mais que eu não gostasse de igreja, a igreja, ela foi minha rede de apoio. E quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de prédio, mas de igreja, as pessoas, né? A comunidade, a família ali, né? E eu vejo isso lá hoje, no nosso ministério mesmo. Os adolescentes, né, os titulares, adolescentes, tudo brincar comigo, homens e tal, assim, cara, eu fico assim, cara, o que eu fiz com essas crianças? Ficar assim, legal. Mas assim, ali, né, graças a Deus,
eu tive o apoio que eu precisei. Então, Que legal. Sim. O corpo é importante. Sim. O corpo ele é importante na hora que você precisa, o corpo está ali na hora que você precisa, na hora que você está no vale. Então, a igreja, né, não o prédio, mas ali, o corpo da igreja, a comunidade das pessoas, né? Por mais que você se isole, mas às vezes uma mensagem, uma ligação, assim, Uma palavra. Tem gente orando por mim. Legal. Tem gente orando por mim. Legal, Wallace. E assim, a gente viu que houve uma mudança radical, né? Uma mudança radical na sua vida, né? Assim, para a glória de Deus, né? Preciso mudar? Preciso muito. Todo dia a gente tem que ter umas coisas aí dentro que a gente tem que ser mais fino. Mas o Wallace de ontem e o Wallace de hoje, assim, é uma pessoa totalmente diferente. Amém. Totalmente diferente, totalmente diferente. Sim, Deus tem me moldado bastante. De vez em quando ele pega e fala assim, cara, desce lá na casa do oleiro de mais uma vez, preciso te mostrar mais uma vez. Assim é você nas minhas mãos. Legal. Assim vai trabalhando, né? A gente vai ser trabalhado a vida inteira, né? Exatamente. Nós não somos perfeitos, né? Santo só o Senhor. Então, Exatamente. sempre vai ter algo para tirar, mas assim, pela misericórdia de Deus, a gente se deixa ser moldado por Ele. Isso. Né? Quando você se deixa ser moldado, se deixa ser mudado, aí Deus fala assim, vale a pena trabalhar com esse cara. Ele se deixa ser moldado com ele. Legal. Então, assim, a casa é tua, entra, Senhor. Vai morar. É isso. É isso. Wallace, quero te agradecer, cara. Eu que Obrigado agradeço. por esse tempo de você compartilhar um pouco da sua história de vida, do seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida, para você ver que é possível. Jesus muda histórias, muda trajeto, Ele muda a nossa vida. Eu quero agradecer a Deus por esse momento e agradecer a você por esse momento aqui de bate-papo. Eu que te agradeço, meu amigo, mais uma vez pela oportunidade. Agradeço a Deus também por Amém. abrir esse leque de contar um pouquinho da minha vida. Não esperava o convite, fiquei muito feliz. Agradecer a nossa rede de apoio, a nossa igreja, Ministério M3, que está sempre ali com a gente, pastor João, pastora Karine, que assim, nunca deixaram de me apoiar. Está sempre nos apoiando, né? E obrigado vocês que tiraram um tempinho para ouvir a gente, para ouvir um pouquinho desse testemunho. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? E aquilo que eu gosto sempre de dizer, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu! 8, 7,